Olá, feliz dia, feliz terça-feira de Páscoa, feliz e Santa Páscoa a todos. Ainda estamos vivendo a Páscoa, né? É um dia que não se acaba, né? Digamos assim, né? São 8 dias de Páscoa, né? E então hoje é feliz Páscoa, feliz ressurreição. Feliz vida nova em Cristo Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro História de uma Alma. Vamos com Santa Teresinha continuar a viver essa aventura. Antes de começar, né, a leitura do livro, vamos começar com a nossa oração, né? Em livro do Provérbios, capítulo 2, versículos do 10 ao 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando a sabedoria penetrar em teu coração e o saber deleitar a tua alma, a reflexão velará sobre ti e ela te amparará a razão. Que a sabedoria, né, possa penetrar cada dia mais e mais em nossos corações e deleitar a nossa alma, né, para que nos momentos mais importantes, também naqueles momentos de incertezas, de angústias, de solidão, a reflexão vele sobre nós e ampare a nossa razão. Vamos à leitura. Lembrando que nós paramos, né? Eles estavam toda noite, né? Eles jogavam, faziam uma partida de dama, uma conversa, né? Após o jantar, algumas leituras de livros. Então, em Santa Teresinha, né? Ficava no colo do seu pai. E aí depois, então, eles iam fazer as suas orações da noite. E agora nós vamos continuar. Subíamos finalmente para rezar as orações da noite, ficando eu sempre ao lado de meu pai e bastando-me olhar para ele para saber como rezam os santos. Terminada a reza, a minha mamãezinha deitava-me e, uma vez na cama, todas as noites, invariavelmente lhe perguntava: fui boazinha? Os anjinhos virão voar em volta de mim? A resposta era sempre afirmativa. Aliás, seria uma noite de pranto desfeito. Depois deste interrogatório, vós e a minha madrinhazinha dáveis-me um último abraço e a Teresinha ficava só na escuridão. Abrindo um parênteses aqui, né? Ela fala assim da mãezinha dela e da madrinha, que são as irmãs mais velhas dela. Tenho a conta de uma verdadeira graça o terem-me habituado desde criancinha a dominar o medo. Mandáveis-me, às vezes, sozinha ir buscar de noite qualquer objeto a um quarto distante, sem admitir desculpas, e, a isso, devo não só não ser medrosa, mas ser hoje muito difícil haver coisa que me assuste. Não chego a atinar como conseguintes educar-me com tanto amor sem me estragar com os mimos. Pois, se por um lado não me repreendieis sem motivo, por outro, não me poupáveis à mínima imperfeição que cometesse, nem voltáveis nunca atrás numa resolução que tomasseis,
como eu sabia perfeitamente por experiência. Era, pois, Paulina quem recebia as minhas confidências mais íntimas e dissipava todas as minhas dúvidas, manifestando-lhe um dia a minha admiração. Opa! Só quem faz ao vivo acontece essas coisas. Me perdoem, gente. Mais uma vez é o suporte aqui, né, que quis cair no celular. Continuando, né? Era, pois, Paulina quem recebia as minhas confidências mais íntimas e dissipava todas as minhas dúvidas, manifestando-lhe um dia a minha admiração de que Deus não desse no céu glória igual a todos os escolhidos e o receio de que isso fosse obstáculo à sua plena felicidade. Mandou-me ela buscar o copo grande do papai e, pondo-o ao lado do meu dedalzinho e enchendo-os ambos de água, perguntou-me qual dos dois me parecia estar mais cheio. E respondendo-lhe eu que tão cheio estava um quanto o outro, pois nenhum deles tinha capacidade para mais. A minha mãezinha tomou daí base para me explicar como é que no céu o último dos escolhidos nada tem que invejar a felicidade dos mais favorecidos, pondo assim ao alcance de minha inteligênciazinha os segredos mais sublimes para me prover o alimento espiritual de que a minha alma necessitava. Com que júbilo via chegar cada ano a distribuição dos prêmios. Embora fosse sozinha e não me tivesse quem os disputasse comigo, observei-me nesse ato, como em tudo mais, todos os trâmites de uma justiça rigorosa, pois que não me concediam senão os prêmios que realmente tivesse merecido. Batia-me o coração com toda a violência ao ouvir a decisão final e ao receber das mãos do meu rei, em presença de toda a família reunida, os prêmios e as coroas, parecendo-me tudo aquilo uma representação viva do juízo que nos espera. Ao ver nosso pai tão satisfeito, mal previa eu, então, as grandes provações por que Deus o ia fazer passar, e que, dias mais tarde, numa visão extraordinária, com toda a nitidez, se dignou comunicar-me. Empreendera o papai uma viagem demorada. Seriam as 2 ou 3 horas da tarde, por um sol resplandecente que alegrava toda a natureza, quando, achando-me sozinha a uma janela, que deitava para o quintal, embebida num mar de pensamentos sorridentes, me apareceu de súbito postado diante de mim, em frente da lavanderia, um homem vestido exatamente como o papai, da mesma altura, e com o mesmo andar, mas muito encurvado e envelhecido. Digo envelhecido para pintar o aspecto geral de sua pessoa, pois não lhe via o rosto por ter a cabeça coberta com um véu muito espesso. Caminha ele a passos lentos, mas regulares ao do meu jardinzinho, quando, impelida por um movimento de terror sobrenatural, brandei com voz trêmula: Papai? Papai? O misterioso personagem não deu sinais de me ouvir, e continuando o seu caminho, sem o mínimo
desvio de cabeça, dirigiu-se para uma mata de pinheiros que demarcava, por um lado, a alameda principal do jardim. Esperava torná-lo a ver surgir do outro lado do arvoredo, mas a visão profética tinha desaparecido. Foi tudo isto obra de um instante, mas um instante que se gravou em mim tão profundamente na memória, que ainda hoje, decorridos tantos anos, tenho tão presente a lembrança como a própria visão. Vós, minha madre, que estáveis com Maria num quarto contigo, quando me ouvistes gritar pelo papai, experimentastes amba não sei o que expressão de terror. Maria, dissimulando o abalo, correu para mim e disse-me: por que chama assim pelo papai, se sabe que ele está em Alençon? Contei-lhe o caso e, para me tranquilizarem, disseram-me que talvez fosse a criada que, para me meter medo, tivesse tapado a cabeça com um avental. Mas Vitória, chamada a perguntas, afirmou que não saíra da cozinha, nem que tivesse saído. Podia eu ter a mínima sombra de dúvida sobre a verdade dos fatos. Vira com certeza um homem, e esse homem era muito parecido com o papai. Fomos então todas espreitar a mata dos pinheiros, e não tendo encontrado nada, disseste-me que não pensasse mais nisso. Não pensar mais nisso era coisa que não estava ao meu alcance. A cada passo reproduzia a imaginação ao vivo esta visão misteriosa, e outras tantas vezes procurava eu, sem resultado, rasgar o véu que ela me encobria, conservando, porém, sempre no profundo do coração e firme certeza de que tudo me havia de ser um dia desvelado. O resto sabei-lo vós, minha queridíssima madre, pois sabeis agora que era efetivamente o nosso Pai, que Deus me mostrava caminhando a custo, ao quebrado pelos anos e com todos os sinais de sua futura tribulação impressos no seu venerado rosto e na sua cabeça grisalha. Aqui, né, tem uma nota de rodapé que diz assim: teve o senhor Martin, em 1888, vários ataques de paralisia que, depois de tolharem um a um todos os membros, ao santo ancião lhe foram produzidos até a morte dolorosos estragos na inteligência, abrigando a família confiá-lo durante 3 anos a mãos estranhas. Por isso que Santa Teresinha, né, abrindo um parênteses aqui, Santa Teresinha, Deus já tinha permitido ela ver, né, ter tido uma visão, uma visualização do que aconteceria com o pai dela no futuro. E realmente isso aconteceu, de fato, os vários ataques de paralisia que ele teve. E ele chegou a ficar, né, 3 anos aos cuidados de pessoas, né, eles falam estranhos porque para eles eram, né, que era como eram os enfermeiros, né, que cuidavam, pessoas que sabiam cuidar de pessoas assim, né. Então, fechando parênteses e continuando aqui. Como a face adorável de Jesus se velou durante a paixão, assim tinha também que escurecer-se o rosto do seu fiel servo, nos dias da humilhação, para brilhar depois nos céus com maior esplendor. Não me canso de admirar a bondade divina que se dignou fazer-nos antever essa cruz preciosa, qual Pai que entremostras a seus filhos o futuro glorioso que lhes está preparando e amorosamente se compraz em contemplar as riquezas inestimáveis que em herança lhes há de deixar. Ocorre-me, porém, aqui perguntar:
Por que motivo outorgou Deus esta visão a uma criança que, de a ter compreendido, teria morrido de dor? Por que ainda tendes um desses mistérios insondáveis que só no céu nos será dado? E entender que ali serão objeto de nossa eterna admiração. Que bondade a nossa, meu Deus, que medis as provas pela fraqueza das nossas forças. A essa data, horrorizava-me só a ideia de que o papai pudesse morrer. Por isso, um dia, tendo ele subido ao mais alto de uma escada e dizendo-me, por estar pertinho dela, retira-te daí, minha rainhazinha, porque se caio posso esmagar-te. Revoltei-me por dentro e, aproximando-me ainda mais da escada, ia dizendo comigo, ao menos assim, se o papai cair, não terei a desconsolação de o ver morrer, morrerei com ele. Não tenho palavras com que exprimir o amor que tinha ao meu querido pai. Tudo nele me causava admiração. Quando me explicava o seu modo de pensar em assuntos muito sérios, como se eu fosse já uma mulher. Dizia-lhe com toda ingenuidade, com certeza, papai, que, se fosses falar aos nossos governantes, logo te havia de levar para te aclamarem rei, e com o teu reinado seria a França feliz como nunca o foi, mas tu serias desgraçado, como o são todos os reis, e depois deixavas de ser o meu rei, só meu. Por isso prefiro que não te conheçam. Tinha 6 ou 7 anos quando vi pela primeira vez o mar. Impressionou-me tão profundamente esse espetáculo que não podia tirar dele os olhos, sentindo que aquela majestade, aquele marulho das ondas, tudo enfim estava me falando à alma da grandeza e do poder de Deus. Lembro-me que um cavalheiro e uma senhora que estavam na praia se puseram a olhar detidamente para mim e perguntaram ao papai se eu era sua filha, acrescentando que era uma pequena muito graciosa, e fazendo-lhes meu pai sinal de que não me dirigissem amabilidades. Fiquei toda contente, porque, a falar a verdade, não me tinha na conta de bonita, e não me esquecia nunca do cuidado que punheis, minha boa madre, em evitar que se dissesse na minha presença qualquer palavra que pudesse desmerecer e a minha simplicidade e candura infantil. Por isso, como só dava crédito a vós, não liguei grande importância às palavras e olhares admiradores daquela gente, e nunca pensei nisso. Pela tarde deste mesmo dia, à hora em que o sol parecia ir banhar-se na imensidade das ondas, deixando após si um rastro luminoso, fui com Paulina sentar-me num rochedo solitário, onde estive longo tempo a contemplar essa linha luminosa que minha irmã me dizia ser imagem da graça a iluminar aqui na terra o caminho das almas fiéis. Pareceu-me então que o meu coração navegava no meio daquele sulco, o modo de barquinho ligeiro de graciosa vela branca, e fiz propósito de não afastá-lo nunca das vistas de Jesus, para que possa velejar tranquila e velozmente para as praias ditosas do céu. Aqui acaba o segundo capítulo. Abrindo parênteses aqui, né, Santa Teresinha está falando, né, dos dias que ela passava, né, com a família dela, e tudo ela via Deus, né, tudo ela sentia a presença de Deus, né, um olhar atento às coisas do alto. Começando o capítulo 3. O colégio
separação dolorosa, doença singular e um sorriso visível da Rainha do Céu. Tinha eu 8 anos e meio quando entrei para me educar para a Abadia das Beneditinas de Lisieux, em substituição da minha irmã Leônida, que nessa altura saía do colégio. As alunas da classe a que me destinaram eram todas mais velhas que eu. Entre elas havia uma de 14 anos, pouco inteligente, mas que sabia dominar as outras colegas. Ao ver que, apesar de tão nova, era eu quase a primeira nas composições e por isso estimada de todas as religiosas, teve ciúmes de mim e fez-me pagar bem caro e de 1000 maneiras os meus pequeninos triunfos. De natural tímida e delicada, não sabia me defender e contentava-me em chorar em silêncio, ocultando tão cuidadosamente as minhas penas, que nem Celina, nem vós, minha madre, tinhas conhecimento delas. Por outra parte, ainda não tinha virtude suficiente para me sobrepor a estas misérias, e o meu pobre coraçãozinho sangrava de dor. Afortunadamente, todas as tardes me refazia na volta à casa, onde, saltando para os joelhos do papai, dava expansão à minha alma, dizendo-lhe as notas que tivera e esquecendo toda a minha mágoa aos beijos que ele me dava. Com que alegria lhe dei conta do resultado da minha primeira composição. Tive nela um ótimo e deram-me em prêmio uma moedinha de prata reluzente que deleitei no meu cofre dos pobres, com o propósito de lhe ir associando quase todas as quinta-feiras uma nova companheira. Sentia em meu coração uma verdadeira fome desses mimos e as vantagens que adivinham à florzinha de mergulhar frequentemente as tenras raízes no terreno abençoado e predileto da família, visto não encontrar em nenhuma outra parte a seiva indispensável para a sua subsistência. Os feriados que havia no colégio todas as quintas-feiras, que diferentes eram dos que me dava Paulina, e que eu passava grande parte no mirante a conversar com o papai. Como não sabia brincar ao modo de outras meninas, entendia que nenhuma havia de gostar de ter a mim por companheira dos seus brinquedos e, embora trabalhasse por me acomodar a elas, nunca o conseguia. Além de Celina, sem cuja companhia quase não podia passar, buscava de preferência a minha priminha Maria, porque me deixava escolher os passatempos mais do meu gosto, graças à união de sentimentos e de vontade que já então nos prendia. E era como que um prelúdio de que nos havia de estreitar quando abraçássemos um dia ambas a mesma vida religiosa do Carmelo. Aqui também tem uma nota de rodapé, né? Essa prima dela também entrou para o Carmelo em 15 de outubro de 1895. Abrindo, né, um parênteses aqui, aqui ela está falando da escola, né, onde ela começou a ir e por ela, né, por causa da família, as irmãs mais velhas já ensinavam ela em casa a ler, a escrever,
eles tinham o hábito de leitura, o hábito já de ensinar, né, as coisas, né, a todos eles, né, assim, o hábito de leitura, de contar histórias, de rezar, né. Então, assim, Terezinha já tinha sido um pouco mais madura para sua idade, né, já tinha mais conhecimento. E a outra que, por ser mais velha, né, a Terezinha tinha 8 anos e a outra tinha 14, né, uma diferença muito grande de idade. E ela era pouco inteligente, mas sabia a arte do mundo, né? Sabia dominar as coisas do mundo e não as coisas do alto. Então ela ficou com ciúmes de que Terezinha sabia mais do que ela. Como uma criança de 8 anos sabe mais do que eu, né? O bendito dos ciúmes, né? Que o encardido tem, né? É isso que expulsou o mal do céu, né? Os ciúmes, a inveja, o orgulho, a prepotência, né? A vontade de querer ser mais, de querer ser Deus. Então, isso fez com que o mal entrasse na terra, né? E ela... Então, essa menina, né, não queria se esforçar nas coisas boas, mas acabava indo para as coisas mais fáceis, né? Dominava as outras. Então, tinha inveja dela e fazia ela sofrer. Mas Santa Teresinha não contava para ninguém. Sofria no coração, entregava na vontade de Deus e quando chegava em casa se sentia melhor, recarregava as baterias, rezava, e no outro dia, bora enfrentar novamente. E aquilo teve vários méritos, né, espirituais para a vida dela. É claro que teve consequências, nós vamos ver aqui para frente também que isso teve consequências. Mas ela era feliz porque tinha a prima que já deixava ela escolher as coisas porque elas já tinham a mesma vivência, né? Tinha os mesmos gostos pelas coisas, né? Então, ela entra para o Carmelo. Nós vamos parar aqui para que quinta-feira nós continuemos essa parte, né? Tá ficando interessante, não está? Eu não leio antes, viu, pessoal? Eu estou lendo realmente aqui junto com vocês. Para mim também está sendo uma grande novidade. Eu já tinha vontade de ler esse livro, mas não conseguia. Tinha pego ele já umas par de vezes para começar a ler e não conseguia. Para Deus tem tudo um propósito em cima, né, de tudo isso. E para mim está sendo muito bom ver essa leitura aqui, né, aprendendo junto aqui, né? Então eu tenho certeza que é um propósito de Deus, nasceu do coração de Deus realmente estar lendo esse livro aqui, fazendo essas lives de meia hora para ler esse livro. Nós vamos ainda ter um tempinho que, ó, foi essa parte aqui que nós lemos e tem toda essa parte aqui, ó, grossa aqui ainda pra gente ler. Mas é realmente uma leitura muito gostosa de fazer, né? Mas vamos cenas para os próximos capítulos, juntos com vocês, tá bom? Deus abençoe, uma ótima terça-feira de Páscoa, um ótimo dia a todos. E também rezemos, né, em sufrágio da alma do Papa Francisco. É o tempo de rezarmos, né, pelo sufrágio de sua alma, né? Todas as pessoas que falecem, nós devemos ter esse hábito de rezar em sufrágio da alma. É algo que a igreja nos ensina, né? A rezar pela alma da pessoa que partiu. Deus tem os seus meios, os seus propósitos para tudo isso, né? Então, mesmo que ele já possa estar lá no céu, Deus usa das nossas orações para... tirar o celular aqui, que senão vai cair novamente. Deus usa das nossas orações para outras almas que estão no purgatório. Então, rezemos sempre em sufrágio da alma de qualquer pessoa. Faleceu alguém, sabemos, rezemos em sufrágio. Rezemos pela alma, pedindo a Deus para que acolha aquela alma, né? Então, vamos rezar uma Ave Maria aqui, né? Antes de encerrar, pela alma do Papa Francisco,
para que Deus o acolha e Nossa Senhora interceda. Essa Ave Maria, se Nossa Senhora sabe como aproveitar desta Ave Maria. E, por todo esse momento de sufrágio de sua alma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e vamos permanecer unidos na graça de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até quinta-feira.